Olá, nono ano, aqui é o professor Davi e hoje nós faremos a explicação do conteúdo da semana e a correção das atividades. Se você quer ter acesso apenas à correção das atividades, basta você clicar no card que vai aparecer aqui acima agora e lá você será direcionado a um vídeo com apenas a correção das atividades da semana. Então vamos à explicação do conteúdo desta semana. Esportes diferentes de nosso cotidiano. Vamos relembrar e conhecer alguns conceitos dentro da educação física escolar, conhecendo de outros esportes que podem e devem ser incorporados às nossas aulas, levando em consideração as limitações de nossos espaços e materialidade. A educação física é um componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Essas informações foram colocadas na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas. É um documento de referência obrigatório para a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio de todo o nosso país. E assim, a educação física é um componente curricular, ela compõe o currículo básico dos estudantes de nosso país. Ela está inserida no conjunto de habilidades, informações e processos que o aluno deve desenvolver durante a sua vida escolar. A educação física tematiza práticas corporais. Quando se fala em práticas corporais, devemos entender todos os movimentos corporais, aplicados no cotidiano, durante a realização de uma brincadeira ou então na realização da prática esportiva. E a educação física vai muito além de somente movimentos corporais, de práticas corporais. Ela está inserida e codificada em todo um significado social, em todo um contexto. A educação física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos da educação básica, permitindo um acesso vasto ao universo de culturas e de possibilidades através das brincadeiras, dos esportes, dentre outras vivências mais. Na sequência, vem trazendo algumas informações sobre o tema principal dessa semana, que é esportes. E esportes reúne tanto as manifestações mais formais desta prática quanto as derivadas. Podemos entender aqui como manifestações formais a realização em si do esporte e suas práticas derivadas, todo o contexto que envolve o esporte em si. O esporte está inserido na mídia e, por estar inserido na mídia, é uma das práticas corporais, obviamente, é uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade. Caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre os indivíduos ou grupos, regido por um conjunto de regras formais e institucionalizadas por organizações, como associações, federações e confederações esportivas, as quais definem normas de disputas e provém o desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição. Informações essas também retiradas da BNCC. Aqui neste parágrafo foi apresentado a definição de esporte e a amplitude que este termo e que essa prática corporal tem. Esporte, então, repetindo, pode ser definido como uma prática corporal que é regida por um conjunto de regras institucionalizadas por organizações, como as associações, federações e confederações esportivas. Um exemplo é o futebol e a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. E essas federações e organizações definem as regras de como se desenvolve o esporte. Ok, pessoal? A ideia desta semana é apresentar o conteúdo esporte e as diversas possibilidades inerentes ao esporte. Quando trabalhamos a educação física escolar, geralmente o aluno tem acesso a um conjunto, talvez um pouco restrito, de esportes, que é o futebol, ou o futsal, sua variação para a quadra, o handebol, o basquete e o vôlei. Só que existem inúmeras possibilidades que podem ser realizadas durante as aulas de educação física. E é esta a ideia, a proposta de reflexão deste conteúdo da semana, ok? Agora vamos às atividades. A atividade 1 apresenta algumas informações nos textos que iniciam a atividade 1. Geralmente vemos os mesmos esportes praticados na educação física escolar, que é o futsal, o vôlei, o basquete e o handebol. O Brasil é conhecido como o país do futebol e às vezes as aulas, de forma geral, ficam limitadas ao futebol como principal esporte. E muitas vezes os alunos recusam a participar
de alguns esportes sem mesmo experimentá-los. Um dos objetivos da educação física escolar é criar condições de autoconhecimento e desenvolvimento dos alunos, nos domínios motores, cognitivos, afetivos e sociais, construindo assim uma vida ativa, saudável e produtiva, integrando corpo, mente e espírito por meio de vivências diferenciadas de atividades físicas na escola e fora dela. E aí você deve então observar as charges colocadas logo abaixo para poder responder as questões na sequência. E a primeira charge, o personagem questiona por que a mídia apresenta apenas o futebol. A mídia tem como matriz central o futebol e ele faz esse questionamento. E na sequência a gente observa que tem dois jogadores aqui, dois alunos participando da educação física escolar, um com mais habilidade e o outro com menos habilidade. E este com menos habilidade, depois de não conseguir jogar o futebol ou o futsal, ele desiste e vai fazer outra brincadeira. Após analisar as charges, vamos ver as possibilidades de resposta para essas 7 questões. A questão número 1 questiona o seguinte: o que as charges têm em comum em relação às aulas de educação física na prática de esportes? E eu coloquei como resposta: as charges têm em comum a presença do futebol como protagonista, mas que não atende a todos os gostos. Ok, pessoal? Questão 2. Quais esportes são os mais praticados nas aulas de educação física? Aqui é uma resposta pessoal. Eu coloquei a seguinte: os esportes mais praticados nas aulas de educação física são futebol, voleibol, handebol e basquetebol. Tá certo? Fica então esta possibilidade para vocês. A questão número 3 pergunta o seguinte: quais esportes diferentes você já praticou nas aulas de educação física? Aqui também é uma pergunta que exige uma resposta pessoal. E assim eu fiz. Eu coloquei que eu já pratiquei o beisebol de forma adaptada, o corfball, o badminton, o frisbee, o hóquei, dentre outras possibilidades mais. A questão número 4 pergunta o seguinte: observando a charge 1, você acha correto termos uma quantidade maior de aulas sobre futebol nas aulas de educação física, já que o Brasil é considerado por muitos o país do futebol? Explique a sua opinião. E aí, na minha opinião, aqui uma resposta bem pessoal, eu não acho correto. O componente curricular da educação física é muito amplo e diverso para ficarmos retidos a apenas uma modalidade esportiva. Aqui é minha opinião, pessoal, mas eu acho que também é da grande maioria. Pela diversidade apresentada na educação física, é interessante que trabalhemos nas aulas todas as possibilidades possíveis dentro da realidade de cada escola. Vamos à questão 5. Questão 5 pergunta o seguinte: qual a sua atitude a um colega de classe que não sabe jogar muito bem um determinado esporte? Aqui eu respondi, como exemplo: eu procuro ajudar este aluno, ensinando o que eu sei para que ele possa participar das atividades interagindo com todos, não ficando restrito a poucas atividades, que foi mais ou menos o que foi apresentado na segunda charge. Tá certo, pessoal? Eu procuro ajudar para que ele consiga interagir e não fique restrito a jogos de tabuleiro e entre outras possibilidades. Tá bom? Vamos à questão 6. Questão 6 pergunta o seguinte: será que existe exclusão aos alunos que não gostam de futebol nas aulas de educação física escolar de sua turma? Aqui é para você apresentar a sua realidade. Eu coloquei uma possibilidade. Coloquei que sim, os alunos que não gostam de futebol são excluídos, de uma forma ou de outra. Nos dias em que o professor trabalha o futebol, mesmo o professor se empenhando para realizar o futebol de forma que todos possam participar, alguns alunos ainda são excluídos durante a realização das atividades. Tá certo? Talvez por um preconceito ou por acreditar que não tenha tanta habilidade, não vai conseguir realizar a atividade, os alunos não realizam, mesmo que ensinando os fundamentos e os movimentos básicos para poder realizar o futebol. Ainda assim, alguns alunos deixam de participar. Questão número 7. Qual seria a alternativa para que todos os colegas de sala realizem juntos as atividades nas aulas de educação física, mesmo não possuindo a mesma habilidade que você ou aqueles mais habilidosos? E eu coloquei uma possibilidade, existem inúmeras possibilidades de responder esta questão. A melhor forma é a adaptação das atividades e até mesmo os esportes, eliminando algumas regras, deixando de fácil entendimento e realização, e sem muita cobrança de gestos técnicos, ou seja, os fundamentos, os movimentos básicos que você deve saber fazer para realizar determinado esporte. Aqui também uma outra possibilidade de resposta seria a implementação de esportes diversificados, tá certo? Após responder então as atividades, vamos dar sequência. A atividade número 2 apresenta um novo esporte. É o tapembol. O tapembol é um esporte muito similar ao handebol, onde você deve invadir a quadra adversária para poder marcar o gol.
Só que para fazer isso, você vai golpear a bola com a mão aberta, espalmada, entre os participantes da sua equipe, evitando, obviamente, que o adversário intercepte essa bola e faça uma jogada de contra-ataque ou outra possibilidade. O Tap-and-Ball é executado da forma que está sendo apresentado aí no vídeo, tá certo? Este esporte foi criado por um professor de educação física mineiro, o Marco Aurélio Cândido Rocha. Muito interessante a ideia do Tap-and-Ball, vale a pena pesquisar mais a respeito. E após essa breve explicação, temos aqui algumas questões a serem respondidas, tá certo? Vamos às possibilidades de resposta para essas questões. Atividade 2, letra A. Você já ouviu falar do Tap-and-Ball? Será que este esporte poderia ser utilizado dentro de suas aulas? E aí, respondendo aqui, lembrando, obviamente que é uma resposta muito pessoal, coloquei que sim, já ouvi falar sobre o Tap-and-Ball. Acredito que este esporte poderia ser utilizado nas aulas de educação física. Aqui apenas um exemplo de resposta, tá bom? Letra B. Com qual esporte o Tap-and-Ball se parece em sua opinião? Na minha opinião, eu acredito que ele se pareça com o handball na organização e com o voleibol no contato com a bola, beleza? Vamos à letra C. Quais características deste esporte o tornam importante para ser usado nas aulas de educação física em sua escola? E aí eu coloquei que as principais características que tornam este esporte importante para ser usado nas aulas de educação física é a forma de jogar, o contato com a bola, como foi explicado anteriormente, que é muito simples, né? Realizado com a mão espalmada, e eu até completei, que é bem simples e fácil de realizar. E a composição das equipes, que é mista, proporcionando a participação ampla dos alunos, tá certo? Aqui a composição é mista, talvez eu tenha esquecido de falar isso no enunciado da questão, tá bom? Vamos à letra D. A letra D pergunta o seguinte: o Tap-and-Ball é conhecido também como o jogo de todos. Explique em sua opinião o porquê desta frase. E aí eu vou utilizar o que foi usado, para responder a questão anterior. O Tap-and-Ball é conhecido como um jogo de todos, pois a forma de jogar e a composição das equipes permite ampla participação das pessoas, justificando assim o termo um jogo de todos. Na sequência temos a letra E, que pergunta o seguinte: os esportes possuem algumas classificações, como visto nos PETs anteriores. Em qual classificação se encaixaria o Tap-and-Ball e por quê? E aí eu coloquei que o Tap-and-Ball se encaixaria como um esporte de invasão, pois para marcar o ponto é necessário invadir a meia quadra defendida pelo adversário, sendo esta ação uma característica dos esportes de invasão. Então, pessoal, por isso, o Tap-and-Ball seria um esporte de invasão. Respondido aqui então, vamos à próxima questão. A próxima questão é a atividade 3, que vem trazendo aqui um pouco sobre a dinâmica do jogo, do Tap-and-Ball, e depois é pedido a vocês aqui embaixo. Obviamente eu não farei leitura para não deixar o vídeo muito extenso, mas aqui, dentro do que foi trabalhado essa semana e pensando na realidade da sua escola, você deve criar um esporte ou um jogo novo para ser realizado dentro da escola, colocando algumas regras e ideias. E aí, você é capaz? Aqui, pessoal, é uma atividade bem complicada, bem difícil, porque criar algo novo, um novo jogo é muito difícil, é algo que exige um pouco de imaginação. E aí você pode aqui, para responder essa questão, adaptar um jogo já existente, tá certo? Ou então conversar com seu professor de educação física se há a necessidade, de fato, de criar um novo jogo para esta questão, beleza? E aí eu fiz o seguinte: eu fiz uma adaptação de um jogo já existente, que fica para vocês como modelo. O jogo é a queimada tradicional mesmo. Queimou, vai para a linha de fundo. Eu alterei o nome aqui e coloquei como queima-litro. E aí funciona da seguinte forma, eu fiz até uma descrição aqui. Mas resumindo essa descrição, cada jogador tem direito a um litro descartável de 2 litros, e esse litro deve ficar próximo a ele. Esse litro funciona como uma segunda vida. Se o jogador for queimado, ele tira o litro de jogo e continua participando em campo. Se ele for queimado uma segunda vez, aí ele deve ir para a linha de fundo. É só para dificultar, e deixar a queimada um pouco mais longa. Se por acaso o litro for queimado, o jogador ele tira o litro de jogo, tá? Porque é apenas uma vida que ele queimou, basicamente. E aqui ganha a equipe, ao final da brincadeira, que permanecer com o maior número de litros e o maior número de jogadores em campo, obviamente. É apenas uma adaptação simples da queimada, mas que serve para compor a construção da resposta desta atividade. Na sequência aqui é sugerido a prática de uma atividade, que você vai precisar de uma bola e de um balde. Uma bola que quique. E aí, com as mãos espalmadas, você vai golpear a bola e ela deve cair diretamente no balde. É a primeira atividade. A segunda, você vai golpear a bola, ela deve bater no chão e cair dentro do balde. E a terceira, você deve deixar a bola quicar no chão
depois dar um tapa na bola fazendo com que ela caia dentro do balde sem quicar no solo e posteriormente quicando no solo. Então a composição de 4 atividades aqui, 4 exercícios, é apenas execução. Aqui não é necessário escrever nada a respeito da sua prática porque não foi solicitado. E é isso aí, turma. Com isso, nós concluímos aqui a semana 2 dos 9º anos do PET volume 6. Quaisquer dúvidas no campo de comentários, se inscrevam no canal para dar aquela força pra gente e um forte abraço.